para nós iniciarmos a nossa conversa, o que é racismo, pastor? Olhando o nosso dicionário, nós vemos que é um preconceito e discriminação direcionados a quem possui uma raça ou etnia diferente, geralmente racial. É um tema atual, é um tema polêmico, mas também muito importante. E ele está presente no nosso dia a dia. Muito mais do que nós até imaginamos, o racismo, né? Por exemplo, quem nunca ouviu aquela frase dita assim, a coisa tá preta? É uma frase racista, né? A coisa tá difícil, então a coisa tá preta. Ou quem de nós nunca ouviu piada de loira burra? Então, quando alguém é desprovido de inteligência, logo alguém diz, só poderia ser loira ou loiro. Então, isso é o racismo, né? Uma discriminação geralmente racial. Pode ser também de outra forma, mas o racismo é um preconceito em relação à raça, à cor da pele, do cabelo, enfim. A origem do racismo, ela não está no Brasil, nem na África, nem nos Estados Unidos. Para nós entendermos a origem do racismo, eu vou me referir ao texto da Bíblia de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Você que tem a sua Bíblia em casa, você pode acompanhar esse texto bíblico. Em Gênesis 1, 26, nós vemos que Deus criou os seres humanos. E eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, todos os seres humanos surgiram da mesma mão criadora de Deus. Ou seja, na origem, todos nós somos iguais. E aí eu lanço também a pergunta, né? Afinal, qual era a cor de Adão e Eva? Qual era a cor de Jesus Cristo? A Bíblia não nos diz. E lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Qual é o pecado? Afastamento de Deus. A decadência humana. E junto com essa decadência entrou agora o egoísmo, a inveja e a raiva. A partir do pecado, o ser humano tem a necessidade de se sentir superior, de se sentir mais importante, de se sentir mais valorizado. Em si, não existe nada de errado se sentir bem ou superior. O problema é que para eu me sentir superior, eu preciso fazer com que o outro se sinta inferior. Então, nesse sentido, do outro se sentir inferior, que surgem todas essas polêmicas aí, do machismo, do racismo, esses preconceitos em relação à questão financeira, à questão religiosa e tudo mais. Então, se eu tenho determinada cor, para eu me sentir superior, então eu vou fazer com que o outro que não tenha a cor igual à minha se sinta inferior. A mesma coisa acontece entre homem e mulher. O homem, quando quer se sentir superior, ele tenta fazer com que a mulher se sinta inferior. E ao contrário também funciona, né? Quando a mulher se julga superior, então ela precisa fazer com que o homem se sinta inferior. Então, a origem do racismo, ela está no pecado. Então, através da decadência do ser humano, afastamento de Deus, é que o ser humano se tornou racista. E nos tempos de Jesus, pastor?
como é que era a questão do racismo aí nos tempos de Jesus? Até fiz uma pergunta aqui, né? Nos tempos de Jesus também já existia racismo? Havia um racismo entre os judeus e os samaritanos. Os judeus se consideravam o povo escolhido, os certos, e os samaritanos eram, então, os errados. E os samaritanos também não concordavam com os judeus. Os samaritanos também acreditavam, né, que eles eram o povo correto. E isso fica bem claro na forma em que eles adoravam o Senhor. Os judeus adoravam a Deus no templo. E eles acreditavam que apenas no templo Deus poderia ser adorado. Em contrapartida, os samaritanos, eles adoravam a Deus no alto do monte. E eles acreditavam que somente no alto do monte era a forma correta de adorar a Deus. Essa tensão fica bem clara no texto em que Jesus, sentado no poço, ele pede água para a mulher samaritana. E a mulher samaritana disse: o senhor não vê que eu sou samaritana e o senhor é judeu? Então, lá estava presente essa discriminação racial entre povos. E aí Jesus nos dá uma grande lição. Ele fala em relação à adoração no templo ou à adoração no alto do monte. E aí Jesus diz à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então, quem quiser adorar a Deus, ele vai adorar a Deus em espírito e em verdade. E esse espírito e essa verdade não está restrita a um templo ou a um monte, ou seja, nós podemos adorar em espírito e em verdade. Com essas palavras, Jesus quis dizer que ele poderia ser adorado, sim, no templo, e ele poderia ser adorado também no alto de um monte. Então, no tempo de Jesus havia também esse racismo, né? Havia essa polêmica, sim. E aí, quando a gente fala de diferenças biológicas entre os povos, né? A gente começa a ver aqui no Brasil, a gente tem uma miscigenação muito grande, né? No Brasil, poderia até perguntar aí, existe racismo no Brasil? O brasileiro é racista? Alguém já sofreu de racismo? Então, quando o Brasil ficou... A questão começou lá no período colonial, onde nós temos um marco muito triste na nossa história, onde aconteceu a escravidão aqui no nosso país. E podemos dizer assim que o Brasil foi o país que mais escravizou os negros vindos da África. De acordo com alguns dados, né? Então, foram trazidos para o Brasil 4,9 milhões de africanos durante 3 séculos, 300 anos, trazendo escravos para o Brasil. Então, quase 5 milhões de escravos. Fazendo um comparativo com os Estados Unidos, que nós sabemos que lá nos Estados Unidos também acontece essa questão racial, os Estados Unidos só tiveram 389 mil escravos africanos. Então, vejam o comparativo, 389 mil escravos para quase 5 milhões aqui no Brasil. Desses quase 5 milhões que foram trazidos para o Brasil, mais ou menos 670 mil pessoas morreram durante as viagens. Então, 670 mil
escravos morreram nas viagens. É um fato muito lamentável e que nós vemos, então, anos mais tarde, acabou a escravidão. Então, esses escravos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Tem um comentário muito bacana aí, nós agradecemos ao Roberto Pérez, acho que, eu não sei se ele é membro, ele é daí de Várzea Grande, né? Seu Roberto, sim, aqui de Várzea Grande. Olha que contribuição bacana, né? Isso é muito bacana, acho que ele vai num ponto muito interessante, né? Acho que as pessoas são racistas por influência do ambiente, família, escola, etc. A pessoa nasce racista, pastor, será? Nós somos influenciados pelo meio e dependendo o ambiente que nós vivemos, né? Se um ambiente tem mais pessoas de uma etnia, pessoas de outra etnia, nós vamos também ter diferentes formas de racismo. Então, tudo vai de acordo com o meio, né? A nossa cidade, por exemplo, Várzea Grande, 80% da população é formada por negros, mulatos, enfim. Então, a população negra predomina na nossa cidade. Eu também fui pastor no Nordeste, também o Nordeste brasileiro, há grande predominação de negros e mulatos lá também. Então, ali você vai ter uma forma de racismo, talvez maior ou menor. Em contrapartida, nós temos algumas cidades do Brasil em que 80% ou 90% é formado por pessoas brancas. Então, há essa diferença aí. O seu Roberto levantou um ponto também, que o racismo ele é colocado dentro da escola, da família, parece que é nesse sentido, né? Com isso nós podemos também olhar de forma diferente. Será que as famílias não têm diminuído o racismo? O senhor acha que o racismo, então, diminuiu, pastor? O senhor acha que houve uma diminuição no racismo? Eu acredito que sim. E eu tenho alguns indícios fortes sobre isso. O primeiro indício é a família. Por que a família diminuiu o racismo? Porque não é difícil você ver um branco casado com uma mulher morena. Não é difícil você ver um homem moreno casado com uma mulher branca. E aí eu pergunto, né? Será que um homem branco que é casado com uma mulher morena, ele é racista? Ou a mulher morena que casa com um homem branco, aquela mulher, ela tem algum tipo de preconceito? Nossos filhos vão para a escola. Na escola existem crianças de várias raças, várias cores, religiões diferentes, e elas convivem em conjunto. Exato. Na escola não é separado por diferenças biológicas, né? É separado por série, né? Então tem pessoas de várias séries que são diferentes entre si, né? E sobre a escola também, a dona Marli Waldorf, ela diz, né? Hoje em dia a escola influencia muito na vida dos nossos filhos. Acho que a respeito de racismo é bem esclarecido, né? Podemos até abordar agora a questão religiosa e das igrejas. Há tempos atrás, haviam igrejas dos brancos, e talvez ali 200 metros ao lado, a igreja dos morenos, dos negros. Eu não tive essa experiência, né? Mas eu já ouvi dizer, assim, que especialmente mais ao sul do país, né? Igreja do branco, igreja do negro. Eu sei que nos Estados Unidos, assim, o racismo lá, ele é bem velado, né? E lá tem a igreja dos brancos, o bairro dos negros, o comércio dos brancos, o comércio dos negros. Lá é bem sectário, ou pelo menos era na década de 60, 50, 60, 70, né?
E até a década de 70 houve então uma certa revolução, uma certa transformação, apesar que ainda existe muito racismo lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, eu acredito que o racismo também é mais disfarçado, né? Ele não é tão velado assim, mas ele é mais disfarçado. Uma pessoa racista pode ser convencida de que isso não é bom. Não é bom. De rever o seu conceito do racismo, né? Acredito sim, né? Nós, a cada dia, pelo amor de Deus, estamos sendo convencidos por Deus, pelo Espírito Santo, das coisas erradas, inclusive o racismo. E eu acredito assim, como o racismo diminui? Nós passamos a conviver com outras pessoas, talvez diferentes da nossa forma de pensar e agir, nós vamos ver que aquela pessoa, ela é uma boa pessoa, ela pensa talvez diferente, ela tem outra cultura, mas somos todos seres humanos. Eu acredito sim que quanto mais conhecimento nós tivermos, menos racistas nós seremos. Quanto mais aberto nós estivermos a uma nova cultura, a uma nova forma de pensar, quanto mais abertos nós estivermos a uma pessoa que tem uma cor de pele diferente da minha, eu acredito que o racismo pode diminuir bastante, né? Principalmente pelo amor de Deus, sabendo que Deus ama a todos, sabendo que todos receberam a palavra do Senhor, enfim, né? Puxando aquele gancho lá da igreja, se não me falha a memória, alguém pode me corrigir, acredito que no interior de Canguçu, no Rio Grande do Sul, acho que lá ainda existe isso, né? 2 igrejas próximas uma da outra, e uma igreja é a igreja dos brancos, outra igreja é a igreja dos negros. Mas lá é por causa do preconceito ou é uma questão mais cultural também? Questão de familiaridade? Eu acho que é uma questão mais cultural. Acho que já foi muito preconceituosa tempos atrás. Mas hoje, assim, eu andei conversando com algumas pessoas e eles falam, assim, que eles convivem em locais públicos juntos, a escola é junta, os meios sociais são juntos, mas cada um resolveu ter a sua igreja, né? Então, acho que é mais uma questão de, assim, a questão cultural mesmo. Até mesmo na IELB, né? Em contrapartida, se nós formos olhar nossas congregações, isso, a cada dia nós vemos essa miscigenação muito grande, né? E eu vejo com bons olhos as nossas igrejas hoje, a igreja luterana já foi conhecida como a igreja dos alemães. Isso, exatamente. Então, foi muito bom, né? Os alemães que batalharam, que desbravaram o país, que trouxeram a igreja, trouxeram a fé cristã na sua bagagem. Os alemães que lutaram por construir igrejas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, em Rondônia, no Espírito Santo, em tantos locais. E então a igreja luterana foi conhecida como a igreja dos alemães. Mas nós vemos a cada dia que essa igreja hoje ela já tem outra cara, já tem outra perspectiva missionária e com isso eu acredito que o racismo tem diminuído cada dia mais e mais. E tem um comentário muito importante aqui, a dona Cleusa, sempre participando com a gente aqui também, ela diz o seguinte, ó, o problema é que o racismo gera violência. Muito bom esse comentário. A pessoa sendo cristã e age dessa forma, vive uma fé hipócrita. Muito bom comentário, sempre bastante relevante aí, os nossos irmãos lá de Cariacica. Um abraço para o Eliseu e a dona Cleusa.
E aí, pastor, o que você acha? Realmente, né? E aí que entra o grande problema, é a polêmica que começa a ser reacendida, né? E às vezes, dentro de todo o preconceito, existem cristãos também que acabam se revoltando, violento, e aí a situação acaba piorando e realmente vivendo uma fé hipócrita, né? Obrigado, dona Cleusa, por ter levantado essa questão da violência. Notem que a violência também é afastamento de Deus. E nós vemos com tristeza essa questão da violência, e agora o nosso leque se abriu. Então, não tem como eu dizer assim que a violência acontece só em relações ao racismo, cor de pele. Nós vemos a cada dia grande violência que as mulheres estão sofrendo, né, com seus companheiros, seus parceiros. Feminicídio, né? Feminicídio. Nessa pandemia, os números aumentaram, não são divulgados, mas os números aumentaram muito. A violência contra nossas crianças tem aumentado muito também. Então, é com maus olhos, né, que nós vemos isso, a questão da violência, que também só pode ser combatida e melhorada através do amor de Jesus, o amor que faz nós olharmos para o nosso ser humano com outros olhos. Eu vou tocar no assunto, pastor. Eu vou jogar essa bomba aí para você aí, segurar e tentar desativar essa bomba aí. A questão das cotas. O que o senhor acha sobre as cotas raciais nas escolas, universidades públicas? O que o senhor acha sobre isso? É racismo ou não é? Tem a ver ou não tem? É alguma dívida histórica? Eu vou largar a bomba e vou sair correndo, tá? Bem, pessoal, a bateria do meu celular está acabando, eu vou ter que sair desse estudo bíblico e a gente se fala outro dia. Bem, a questão das cotas, aquela questão da nossa dívida histórica, talvez alguém também levante a questão, né, por que os cargos de liderança são ocupados mais por pessoas brancas do que por pessoas negras. A questão das cotas, né? É justo haver cotas? É ou não é? Eu acredito que não há uma solução e também não há uma regra para todo o país. Cada local, cada estado, cada município vive a sua realidade. Então, cada município deve criar formas, métodos para trazer sempre a igualdade de direitos e deveres para todos. Não é fácil, né? Eu acredito que nós não podemos cair num extremismo de falarmos que a questão das cotas é a solução. E também não podemos cair no outro extremismo dizendo que não deve haver cotas. É uma questão muito particular, muito individual de cada município. Nós sabemos que a desigualdade social não atinge apenas negros ou pardos, brancos também são vítimas de desigualdade social, e nós acreditamos que a cada dia essas desigualdades estão sendo supridas e sanadas, né, de acordo com aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Então, assim, pastor Heber, eu não vou entrar nesse assunto das cotas, né, porque não há uma regra, e a Bíblia também não nos diz qual caminho seguir, né? Se algum município achar que algumas cotas são relevantes,
Muito bem, se outro município achar que as cotas não são relevantes, também deve ser acatado, né? O senhor já recebeu algum tipo de discriminação racial pelo fato de ser branco? Existe discriminação também pelo fato de ser branco ou só é com negro? Sim, existe sim. A discriminação racial pelo fato de você ser branco vai existir, né? Assim como você, pelo fato de ser negro, também vai existir. Enquanto existir mundo, existir ser humano, nós precisamos conviver com o racismo, com a inveja, com o orgulho, e tudo isso, né? Mas, assim, acho que o mais importante é saber que, independente da minha cor, eu fui criado por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou importante para Deus, Deus me capacita. Isso não me dá o direito de julgar o outro, ou discriminar o outro, ou tentar fazer com que o outro se sinta inferior. Mas ter essa certeza que nós somos amados por Deus. Deus nos capacita. As portas para mim nunca se abriram. Ore para Deus, busque a Deus. Né? Então, não existe sim uma resposta igual receita de bolo, né? Tanto mais tanto vai dar tanto, e faça assim, né? Cada um deve seguir a proposta que Deus tem preparado para todos nós, né? Eu toquei na questão da cota, que eu sabia que ia ser polêmico, né? Então já vem algum comentário aqui, ó. Sueli Queiroz, o Elon, né? O problema das cotas é que coloca a cor como inferior. Coitadinho, e como tivesse inferioridade intelectual. Quem sempre escravizando com coitadismo, né? Então, às vezes, as cotas acabam sendo discriminatórias, segundo o comentário aí, né? Colocando como uma cor prevalecente a outra, né? Então, esse comentário aí. E o senhor Roberto Pérez, ele diz o seguinte, né? Existem declarações de pessoas de pele escura contra as cotas. Elas se sentem humilhadas, como se não fossem aptas para alcançarem por méritos a vaga. Muito bom também. Vai de acordo com o comentário da Sueli ali, né? Que tem a ver a questão do coitadismo, muitas vezes, né? É colocar realmente uma pele escura como inferior à outra, né? Eu acho que, só para fechar esse assunto de cota, voltar de novo nesse assunto, né? A nossa luta como pessoas, como cidadão, como cristãos, devia ser por um ensino de qualidade, né? Não a cor de pele, mas um ensino de qualidade pública para todos, igualmente. Essa deve ser a nossa luta, né? Então, enfim, são situações aí, a gente não vai entrar nesse assunto, né? Mas, em todo caso, fica aí a nossa ideia, quem sabe a gente juntar para lutar por um ensino de qualidade, que é o mais importante. Assim, pastor Eber, o senhor levantou um ponto importante, porque eu acredito que a questão das cotas, vamos dizer assim, quem tem mais privilégios e, assim, quem teve menos recurso, eu acredito que não esteja tanto relacionado à cor da pele, mas sim ao teu poder aquisitivo. Exato, isso. Então, de acordo com o teu poder aquisitivo, você teve condições de estudar em escolas melhores. Exato. E de acordo com o teu poder aquisitivo, você precisou estudar em escolas inferiores. Cota baseada na renda, né? Na renda. Baseado na renda. Isso. Então, aí sim, acredito que seria algo justo, porque nós vemos que grande parte dos alunos que entram numa universidade federal tiveram acesso a boas escolas particulares, né? Então, aí sim, nós entraríamos numa análise sociológica adequada à nossa realidade. Então, a questão financeira, ela não está restrita
a apenas um povo, mas a todos os povos. E assim também há questões de financiamento nos bancos. Então, nós vemos que o poder aquisitivo que deveria dar prioridade àquele que não teve acesso a determinado recurso. Aí, sim, a mesma coisa acontece na área da saúde. Então, não vamos criar acesso a determinada raça, mas sim a saúde para aquele cidadão que paga seus impostos, que trabalha, que talvez não tenha recurso de pagar um plano de saúde ou adentrar num hospital particular, né? Então, nesse sentido, eu digo que cada município precisa cuidar muito, né, da sua população. Inclusive, até mesmo eu foi meio discriminado, assim, né? Pô, chamar dois brancos para falar sobre esse tema. Daí eu falei assim, mas existe tema de branco e tema de negro? Racismo é para todo mundo conversar. É uma discussão que todos nós devemos debater e tentar acabar de uma vez por todas, independente de cor, né? Porque eu acho que o pessoal esperava que tinha que ser um negão aí para a gente estar falando sobre isso, né? Não. É de todos, é uma discussão que todos nós devemos conversar, levar a sério e realmente parar com isso de uma vez por todas, né? Tem dois comentários aqui, rapidamente, a gente passar para o próximo tema aí, né? O maior engodo, os dados sobre a aprovação educacional, ainda sobre as cotas, né? O fato é que no Brasil, os jovens sabem cada vez menos. Infelizmente, a politicagem colocada na mente faz décadas. Este é o verdadeiro preconceito. Emburrecer o pobre, e aí pobre, branco, preto, etc., né? Caboclo, mestiço. Povo burro é mais fácil de ser controlado. Realmente, é o que os políticos muitas vezes fazem, né? Eles não querem investir tanto. Aliás, se investe muito em educação. O Brasil, como você falou aí, você está por dentro dos dados aí, né? A política no Brasil, acho que é um dos países que gasta mais que, por exemplo, numa Suécia da vida. Dinheiro tem, só que muitas vezes não chega lá na base, né? É desviado no meio do caminho. Então, o Brasil investe muito em educação, milhões, bilhões mesmo. Você pode pegar os relatórios aí, né, de Brasília, vai muito dinheiro para saúde e educação, só que não chega onde deveria chegar, né? E o cristão, como é que ele se posiciona, então, frente à questão da diversidade racial, pastor? Então, para a gente já ir para os nossos finalmente aí, mas antes, depois a gente tem que conversar com a Elisângela, para ver se ela conversa com a gente também um pouquinho, né? Qual a postura do cristão em meio à diversidade racial, pastor? Acho que a postura do cristão tem que ser de combater todo tipo de preconceito, todo tipo de racismo, porque todos nós somos iguais. Fomos feitos por Deus, criados por Deus, e a grande mensagem é aquela mensagem de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo inteiro. O amor de Deus se estendeu a todos os povos. A morte de Jesus na cruz não foi para um povo, para uma raça, mas o amor de Jesus foi estendido a todos. E lá em Mateus 28, quando Jesus dá aquela ordem aos discípulos, né? Ir de fazer discípulos de todas as nações. Eu vejo com bons olhos, de forma missionária, a igreja precisa estar aberta a todos os povos, batizando e ensinando essa palavra a todos os povos. E também nós vemos aquele relato lá do Apocalipse, onde os povos vinham dos 4 cantos para entrarem na vida eterna. Então, para o cristão não deve haver racismo, porque fomos feitos por Deus, Jesus morreu por todos, e Jesus quer dar a todos a vida eterna. Você que é casado com alguém da mesma cor da sua pele,
parabéns, continue assim. Você que é casado com uma pessoa diferente da cor da sua pele, parabéns, continue assim. E que nós, cristãos, possamos a cada dia, como o Jovelino disse, participar mais das ações públicas do nosso país, trazendo a igualdade para todos, igualdade no sentido financeiro e também igualdade no sentido racial. Que nós possamos fazer com que todos tenham o mesmo acesso à valorização, o mesmo acesso às escolas, aos locais de saúde, o mesmo acesso nos cargos de liderança do nosso país. Então, acredito que o cristão deve a cada dia, né, viver em paz uns com os outros e tratando todos de forma igual, assim como Jesus faria. E aí entra também o bullying, é um tema muito atual, talvez que nós vemos muito nas escolas, também precisa ser combatido, né? E nós ficamos tristes, como nós vimos há poucos dias atrás, um homem negro sendo morto, foi asfixiado de forma brutal, cruel. Eu acredito que nós não podemos, assim, apoiar uma atitude dessas. Muito bom. O nosso irmão Roberto Pérez, ele diz o seguinte, um comentário aqui bem interessante, né? Ouvi de uma pessoa afro, a palavra negro está ligada a alguma coisa ruim. Exemplo, lista negra, trevas e outros adjetivos, né? Adjetivos pejorativos, né? Ele prefere o termo preto, né? O IBGE já usa esse termo nos questionários do censo. Eu uso, então, essa terminologia. É bem delicado mesmo, né? Falar sobre essa questão. Até como se referir, muitas vezes, causa certo desconforto. Aí, realmente, esse comentário ele é bem interessante nesse sentido, realmente, né? Segundo o tema, nós cristãos temos que mudar essas atitudes negativas em relação aos cidadãos de cor, indígena, nordestinos, pessoas marginalizadas. O cristão agindo assim ajuda a construir uma sociedade melhor, né? Muito bom. Elisângela, seja bem-vinda à nossa conversa. Que bom você estar aqui conosco, né? Obrigado a dona Cleus pelo comentário também. Deus abençoe a família. Então, Elisângela, o que você tem a dizer sobre esse tema, racismo? Você já recebeu ou foi alvo de alguma discriminação ou racismo ao longo da sua trajetória ou até hoje? Hoje está mais tranquilo, o pastor Dalo falou que a questão do racismo diminuiu, né? Vocês são provas disso aí em casa, né? Não tem preconceito nenhum, isso é muito bom. O que vocês acham? O que você acha? Está com a palavra. Então, boa noite a todos, né? Aqueles a quem eu ainda não tinha cumprimentado. E em relação ao racismo, sim, já a sua pergunta, né? Se eu já recebi, com certeza, já recebi, sim. E hoje não, hoje, né? Isso já diminuiu bastante, mas no passado, né? Na minha adolescência, na minha juventude, né? Algumas vezes eu sofri. Mas... Você pode ter algum exemplo aí, prático, que aconteceu? Como é que foi essa discriminação? Mas não precisa citar nomes, né? Mas como é que foi a situação aí? Bom, uma das ações, assim, até bem recentes, né? Como todos sabem, eu sou casada com o pastor Dallon, eu sou negra, sou preta, né? Ele é branco, mas Deus nos deu 2 filhos loiros, né? Os 2, né? Pelo menos não poderia ter puxado para a mãe, mas
Deus, assim, puxado eu digo no tom de pele, né? Que na personalidade, sim. Então, Deus poderia ter concedido, mas tudo é conforme a vontade dele. Também não estou reclamando, né? Agradeço demais pelos filhos maravilhosos que Deus me deu. E, assim, um fato recente, né? Porque que eu me lembro foi aqui mesmo, né? Na cidade. Aí na cidade? Aham. Olha aí. Porque realmente, assim, eu não vejo isso, às vezes, até como maldade, pastor, porque eu acredito que, pela lógica, né, às vezes, geralmente, quando os dois casam, realmente mistura um pouco o sangue, né? Sim. Mas no nosso caso, não. E daí eu estava com meus 2 filhos no mercado, e eu fui na sessão de frios, né? E pedi para a moça um pouco de queijo e presunto. O Nicolas olhou, né, e assim questionou o valor do preço do quilo do queijo. Olha aí, maturidade. Pois ele, pois é, mas quantos anos ele tem, Nicolas? 6. 6 anos, olha só. E daí ele, mamãe, mas tá caro, mas eu acredito que a moça não tem ouvido ele me chamar de mamãe, né? E daí ela estava ali, né, fatiando meu queijo, e eu falei, pois é, filho, para você ver como a vida não é fácil. E daí ela disse assim, nossa, mas que interessante, ele já sabe o preço das coisas, que daí ele falou, né, o valor do preço. Eu falei, pois é. Daí ela disse, nossa, parabéns, olha, você é uma ótima cuidadora, porque você ensina até o preço das coisas para ele. Daí eu falei para ela, não, eu não sou a cuidadora dele, eu sou a mãe. Nossa, não só cuidadora, mas como mãe, né? Não sou a cuidadora, sou a mãe. Ela ficou tão desconcertada, me pediu 1000 desculpas. Depois eu até relatei o fato, né, para alguns amigos, daí o pessoal, não, se fosse eu ia brigar, eu falei, não, gente, então a gente tem que se colocar, às vezes, no lugar do outro também, né? Então, se a gente está falando de racismo, né, e de ser cristão, então as duas coisas têm que andar juntas. E como o pastor Darlon disse, né, isso aí é uma coisa que sempre existiu, isso existe com pessoas brancas também, né? Sempre existiu e sempre vai existir, né? Mas a gente tem que ver de que forma você encara as coisas, né? As situações. Exatamente. O Jovelino aqui, ele comenta também, né? O grande problema do racismo no Brasil é porque é um racismo velado, né? Falamos sobre isso, né? Realmente, é bem velado, né? Ou talvez não tão velado como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bem claro mesmo, né? Tem o ônibus do negro, do preto, o ônibus do branco, igreja, assim. Aqui eu acho que é mais disfarçado, mas também em alguns aspectos como esse aí, né? Racismo velado mesmo, né? A pessoa diz assim, eu tenho amigo negro, ou só é pretinho, mas é inteligente, né? Ou o Roberto aqui complementa, né? Que tal a frase preto de alma branca, né? Às vezes os mais antigos falavam muito isso aí também, né? E realmente é uma situação bem complicada aí, né? E, na verdade, se diz até, pastor, que até como é que nós diríamos, não sei, que nome nós daríamos, né, a esse preto de alma branca. Mas, na verdade, foi uma coisa até que nos foi ensinada errado, né, porque diz que, na verdade, deve-se falar, não é preto de alma branca, mas é preto da palma branca, né, porque às vezes tem... Olha aí. Muitos de nós, né, é bem preto mesmo, que branco é só a palma da mão mesmo, né, a palma da mão, assim, ó. Exato. E aqui a Vanessa, né, ela te parabeniza pela postura elegante naquele momento ali que aquela senhora do caixa lá equivocadamente achou que você era uma cuidadora, né? Ela te parabeniza, então, pela sua postura, né? Que foi realmente, não foi de briga. É isso que nós estamos, o pastor Dado comentou, a questão da postura do cristão, né? Você foi bem cristã ali, né? Teve tranquilidade, né?
não se excedeu, né? Não deu piti ou fez barraco, né? E simplesmente explicou com amor e carinho a situação, né? De forma alguma, porque, como eu digo, às vezes você tem que se colocar no lugar do outro. Que, de repente, assim, uma coisa, a mesma coisa do que, às vezes, você vê uma mulher branca com um filho negro. Então, às vezes, tem pessoas que têm a mesma reação também, não? Exato. Pode ser teu filho, né? E a gente, Exato. assim, cristão tem sempre que tentar, assim, se colocar no lugar do outro, né? Às vezes isso não é fácil, às vezes isso dói também na gente, né? Mas a gente tem que tentar fazer o que Jesus faria, né? Então, Jesus, no momento desse, o que Jesus iria fazer? Jesus iria, né, atirar pedras nela, ou iria se exaltar, ou iria, né, como se diz, fazer barraco de forma alguma, né? Com certeza acredito que ele agiria dessa forma, né, pastor? Exatamente. Tem mais um comentário aqui, ó. Já te passo a palavra, Thales, antes, aí você comenta. A verdade é essa: existe no mundo um movimento de separação para trazer desgraça e dominação. Pobre contra rico, branco contra preto, homem contra mulher, hétero contra trola, magro contra gordo, alto contra baixo. Todos sabem qual é a ideologia que diz oprimido e opressor, né? Tem a questão do viés ideológico, né? Que joga uns contra os outros, aí que nós estávamos falando, né? A Suélia aí, então, comenta aí também, fala sobre isso, né? Foram felizes na escolha do tema de um estudo para uma discussão de alto nível, estão todos de parabéns. Obrigado, Antônio Rodrigues Pinto, pela sua colaboração também. Está chegando aí o Marcos Figueiredo, boa noite. Chegando, ou pelo menos cumprimentando, né? Boa noite, Marcos. O Jovelino aqui, um exemplo de racismo estrutural que aconteceu comigo, um testemunho bacana aqui, ó, pelo menos 3 vezes. O cliente chegou e pediu para eu chamar o dono da loja. E teve um que quase pediu minha identidade para saber se eu era mesmo o dono, né? Olha aí. Ele é o dono de uma loja, né? Então, ele mesmo foi discriminado por um cliente aí. Olha que coisa, né? Ele é um exemplo também, né? Ele é moreno e é casado com uma mulher branca. A esposa dele é clara, de pele clara, cabelo loiro e olho claro. Inclusive, minha prima. Ah, é prima. Ah, que legal. Para você ver os contrastes, né, no nosso país. E é bonita a beleza, né? Imagina se todo mundo fosse igual. Que coisa chata, né? Sem graça, né? Ah, com certeza, Deus ele é muito sábio em tudo, né? Então, ele criou essa miscigenação, né? Essa diversidade de cores, de culturas, né? De raças, para que Camila... até mesmo de religiões, né? Até mesmo de religiões, porque hoje, o que nós vemos? Hoje ninguém pode dizer, quando chegar na eternidade, ai, Senhor, eu não te conheci, né? Não vim para o céu porque eu não te conheci, não tive oportunidade de ouvir a tua palavra. Então, hoje tem, né, para todas as pessoas, né? Todos têm acesso. Ainda mais agora, né? Depois dessa pandemia toda, mais ainda, né? As coisas estão... a gente tem mais facilidade, tudo às nossas mãos. É verdade. A Camila e o Marcos também estão aí presentes. Obrigado pela sua audiência. Camila e Marcos Figueiredo, sejam bem-vindos. Palmas do Tocantins, que bacana. Palmas para vocês. A Cleusa diz: a esposa do pastor teve uma postura de como deve agir o cristão. Olha aí, realmente vai naquilo que nós estávamos falando, né? A postura correta, né? Sem briga, sem animosidade, né? Sem barraco, sem processo, aquela coisa toda, né? Mas você, de uma maneira muito gentil, soube lidar com a situação ali, né? É isso, né? Eu acredito, assim, que muita briga, quem me conhece sabe, né? Que eu sou inimiga de briga. E, às vezes, por isso a gente até acaba pagando um preço muito alto nas coisas, né? Mas eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão, então acho que a gente sempre tem que tentar resolver as coisas da melhor maneira possível. E, às vezes, quando não é possível, é como diz o ditado, né? Quando 2 não querem, um só não briga. Exato, isso aí. Né? Então, a gente, como cristão, tem que ter, sim, uma
uma postura cristã e tentar ser cristão. Lógico que às vezes a gente falha, né? Mas tentar ser cristão realmente, não só de boca, né? Mas através das suas atitudes, né, pastor? E fora esse incidente, aconteceram outras vezes também comigo, né? Uma vez, numa loja, a pessoa disse, me viu entrando com o Nicolas, ele pequenininho também, e toda mulher sabe, né? A gente, quando logo que tem um bebê, ainda mais o primeiro filho, a gente fica muito nervosa, porque é tudo novo, você não sabe nada, então você fica largada. E eu entrei numa loja, só eu e o Nicolas, e a moça, quando me viu, nossa, mas que bebê lindo. Ele estava lindo, maravilhoso, né? E dele eu cuidava, agora de mim, não. Nossa, mas que bebê lindo, quem é a mãe dessa criança? Eu falei, sou eu, senhora. Ela disse, você? Aí ela me olhou dos pés à cabeça. Sim, sou eu. Ela disse, não, você não pode ser a mãe dessa criança. Mas por quê, né? Olha aí. Porque eu imagino, eu estava, né, toda descabelada, magra, preta, com um menino branco no colo, né? Puxa, essa senhora era branca? Era mais parda? Ela era branca, uma senhora branca, bem apresentável, muito, muito bonita. E daí, nisso, eu também só fiquei na minha, né? Nisso, Deus mandou meu esposo, aí ele foi adentrando a loja. Daí, quando eu avistei ele, né? Eu só falei para ela, olha lá, eu sou a mãe, sim, olha lá o pai. Aí ela, aí ela também, nossa, pediu Mas desculpa. você acredita, Elisângela, que eu também já fui alvo de preconceito porque eu estava mal arrumado também. Né? Eu sempre conto a história, né? Foi em São Paulo, eu estava numa segunda-feira na folga, geralmente do pastor, eu estava todo sujo, assim, de tinta, estava ajudando a pintar, né? E estava fechando o banco. E daí estava faltando minutos para fechar o banco, e o rapazinho, o guarda lá, me ficou prendendo para não deixar eu acessar o banco, né? Estava quase na hora de fechar o banco, daí eu fui lá resolver a situação, estava faltando documento, voltei para casa rapidinho, e aí eu pensei assim, ele vai me parar lá de novo, né? E eu coloquei uma roupa melhorzinha, tava sujo, né? Eu coloquei uma roupa melhorzinha, mexi no cabelo e fui e passei direto na segunda vez. Daí eu questionei aquele cara, poxa vida, você me bloqueou aí antes, né? Eu me senti discriminado também, né? Só porque eu tava sujo, eu tava maltrapilho, né? E olha que eu sou branco, né? E aí, realmente, às vezes o racismo tá lá na questão também da vestimenta, muitas vezes. Às vezes nem é só a pele, é discriminação social também, né? Então, isso realmente existe, acontece, né, com negros, com brancos, com a religião, cultura, religião, tudo, né? É bem amplo, né? Faz parte da natureza humana, né? O Roberto comenta, não, essa diversidade de raça e cores enfeita e embeleza os seres humanos, né? Acho que isso que é bonito, né? Legal. Concordo com ele, né? Deus realmente fez tudo maravilhoso, né? Então, nós muitas vezes aqui, como seres humanos, nunca estamos satisfeitos e aprendemos a reclamar, né? E às vezes até um pouco se vitimizar, né? Das coisas. Então, a gente pode até usar isso como um vitimismo. Eu sou preta, às vezes a pessoa me tratou assim porque eu sou negra, por isso, por aquilo, mas e às vezes se inferiorizar, né? Sendo que não precisa se inferiorizar, né? Não. Olha que comentário aqui. Assim também existem, né? Com certeza. É verdade. Aqui, ó. Na verdade, quem sofre mais é o feio. Feio, branco. E é verdade, pior que é verdade, né? Feio branco, feio preto. Quem sofre é o feio. É relativo também quem é feio, né? Graças a Deus, para ele, todos são bonitos. Deus acha todo mundo bonito. Resumindo, quem sofre é feio, né? Sempre um pitada de humor aí também, está aberto, né? O Eliseu aqui diz, olá, boa noite a todos, ótimo tema escolhido. Mas é isso, né? Então, sempre tem comentários de todo tipo, a gente tem que levar sempre na esportividade, e assim também como a postura que você trouxe, a questão do preconceito que você foi vítima, e eu também, eu não briguei com aquele rapaz do banco, né? Mas a gente tem que dar o testemunho, né? Dar um bom testemunho, procurar falar, olha, não é bem assim, né?
e agir com amor, empatia, que você mencionou também, né? Se colocar no lugar do outro, né? Entender a situação, né? E sem vitimismo também. Acho que muito bacana também ter falado sobre isso, né? Sem vitimização. É o chamado mimimi hoje em dia, né? O pessoal hoje tudo quer brigar, né? Tudo quer se colocar como vítima, né? Acho que a gente tem que superar algumas coisas. Quer processar, né? E às vezes a gente vê que um processo e tal, às vezes isso não resolve, né? Pode resolver lá na justiça, mas dentro da pessoa talvez não resolva, porque isso às vezes começa dentro de nós mesmos, né? Foi muito bom participar desse estudo. Realmente é um tema muito interessante, polêmico. Então, nós vimos hoje que, assim, muitas pessoas, né, acredito que estavam até esperando que se falasse apenas sobre a questão do negro, né, mas a gente viu que, na verdade, racismo não se refere somente à cor da pele da pessoa, né, se é preto ou branco, mas é muito maior, né, o leque. E dizer que foi muito bom participar, e é uma coisa assim que a gente deve sempre refletir, né, no nosso dia a dia, e quando todos nós, né, independente da cor, da religião, formos vítimas, né, de bullying, de racismo, que a gente tente agir da melhor maneira cristã possível, né, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, e que o amor, né, eu sempre digo assim, amor, o amor, ele vence tudo, né, ele quebra qualquer barreira, independente, né, de cor de pele, de religião, o amor, como o próprio apóstolo Paulo disse, né, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, eu a cada dia, pastor, acredito mais no amor de Deus, acredito mais no amor das pessoas. Lógico que nem sempre isso é fácil, né? Amar o seu próximo como você ama a você mesmo, mas a gente vai aprendendo a cada dia, né? E Deus vai nos ensinando, e a gente vai aprendendo também, né? Um com o outro. Amém. Deus possa é isso mesmo. A todos nós, na verdade. Show de bola. Muito obrigado, Elisângela, pelo seu comentário, pela sua lucidez, né, pela sua tranquilidade, que também nos passa uma certa tranquilidade aqui. E valeu mesmo, que Deus abençoe a sua caminhada, a sua evangelização, seu testemunho, a sua vida familiar, né, que Deus esteja também como cuidadora, mas acima de tudo como mãe, né, cuidando das crianças, que são uma bênção, uma maravilha. A gente teve a oportunidade de conhecê-los, né? Toda quinta-feira, às 19h30, nós estamos aqui, então, para falar e debater, sempre trazendo a palavra de um pastor convidado ou alguma outra pessoa especialista em algum assunto para falar sobre um assunto que é pertinente também e é relevante para nós conversarmos e debatermos. Que Deus abençoe você, obrigado mais uma vez pela sua audiência, fica com Deus e até a próxima. Até mais.